e essas questões vão estar nos slides também, né? Todas elas, tá, gente? E no questionário do que eu vou anexar para vocês também, a fim de parar um carro, então, 800 quilos, velocidade de 17 metros por segundo. Isso é mais ou menos de 17, né? Se a gente pegar aqui, 17 metros por segundo dá em torno de 50, 60 quilômetros por hora, né? Uma velocidade média, né? 50, 60 quilômetros por hora, tá? Em vias assim arteriais, né? Por exemplo, numa radial, numa marginal, é a velocidade aceitável, né? A velocidade média que a gente leva, né? Que a gente tem entre 50 a 60 quilômetros por hora. Então, vamos imaginar que para essa velocidade, veja que a velocidade não vai mudar no enunciado, então você sabe que a quantidade total de movimento que o carro vai dar para o chão e o chão vai dar para o carro vai ser igual, né? Para uma velocidade igual, quantidade de movimento igual. Então, isso é um ponto que para a gente se basear para estudar a força. Na hora de frenar, de frear, essa força ela pode ser maior, média ou menor. Né? A força a força total, o valor total dela não vai mudar, vai ser o mesmo, porque a quantidade total de movimento é uma, mas a intensidade da força ela pode se dividir pelo tempo, né? Ela pode ser dividida no tempo e ela vai se tornar uma força pequena ao longo do tempo. Se o tempo for maior, vai ser uma força pequena. Será necessário, então, para frear, né, será necessário que uma força varie a quantidade de movimento do veículo. Essa quantidade de movimento do veículo vai ser em torno de menos 13.600 quilos vezes metro por segundo. Né? Vocês podem pegar o valor, menos 13.600 quilos. Essa quantidade de movimento é a total. A partir dela, a gente vai fazer contas para saber quando que a força vai ser maior para a frenagem ou quando ela vai ser menor. Mas a quantidade de movimento vai ser a mesma. Complete a tabela estimando os valores para a força e para o tempo de freada. Pense nos 3 tipos de freada. Então, para uma freada brusca rápida, tempo menor, a força de frenagem vai ser maior. A quantidade de movimento total que o chão tem para dar para o carro para frente é a mesma, mas a força que o chão vai dar para o carro vai ser maior, porque em um tempo menor. Então vai ser uma força maior. Estimando a força. Então, para o tempo de freada, se o tempo for menor, e vocês têm uma tabela onde o primeiro tempo é de 4 segundos, a força de frenagem dele é menos 3.400 newtons. Então, essa força de frenagem é para o tempo de 4 segundos, 3.400 newtons. Se o tempo for aumentando de frenagem, essa força ela vai diminuindo. Então, vocês podem ver que se o tempo é de 5 segundos, a força de frenagem ela passa para menos 2.720 newtons. Se o tempo for de 8 segundos, a força de frenagem passa para menos 1.700 newtons. Então você vê que ela está diminuindo. A força de frenagem está diminuindo porque o tempo está aumentando. Para uma mesma quantidade de movimento que o chão tem que dar para o carro para frente, se o tempo aumenta, a força diminui, porque ela se divide no tempo, né? Então, vocês vão pensar, primeiro, esse exemplo de 4 segundos, com um tempo de 4 segundos e a força de menos 3.400 newtons, se você aumentar o tempo, pensando nos tipos de freada, né? Se for uma freada maior, mais longa, o que vai ocorrer com a força de atrito da roda contra o chão para trás, gente? A força de frenagem vai ser maior ou menor?
Para achar essa conta, você tem que pegar, por exemplo, a quantidade de movimento total, que é menos 13.600, né? Menos 13.600. Se ele dá um tempo de 4 segundos, a gente divide menos 13.600 dividido por 4, deu menos 3.400, né? Então, é dividido a quantidade de movimento pelo tempo. Se a gente aumentar o tempo, usar uma freada maior, divide menos 13.600 pelo tempo maior que você colocou ali, né? Por exemplo, aqui por 5. Não dá para dividir por um valor que não dê um resultado exato. Então, procurem pensar em números que, se dividir 13.600, dá um resultado exato, né? Então, por exemplo, eu usei 5, dá um resultado exato, menos 2.720, dá um resultado exato. O próximo vai aumentando o tempo, né? Porque ele pede para usar todas as freadas, então uma freada maior. 8 segundos. 13.600 divide por 8 dá menos 1.700 newtons, dá uma força menor. Se o tempo de freada for maior, a força de frenagem vai ser menor. Então, a força ela diminui, porque ela tem um tempo maior para ser feita e ela se divide nesse tempo. Tá? Então, para fazer essa atividade, peguem o 13.600, anotem aí no caderno de vocês, 13.600, divide por 4, vê quanto dá. No slide que eu vou mandar para vocês já vai estar, vai dar menos 3.400 newtons, né? Vai dar esse valor. Se aumentar o tempo para 5, aí divide 13.600 por 5, faz a conta e vê quanto dá. O resultado coloca aqui na tabela, tá? Nessa tabela. Depois você vai usando o tempo, né? 6, 7, 8, 9, 10. Vai vendo se você dividir por 13.600, dá um resultado exato. Essas divisões que dão resultado exato, você pega e dá como resultado aqui. Por exemplo, o 4 ele já começou com 4, né? Deu um resultado exato. O 5 dá um resultado exato também. Tudo bem? 13.600 dividido por 5. Então, peguem outros números de tempo e dividem por 13.600. Os que derem o resultado exato, vocês pegam e preenchem a tabela, tá? Com a força. Vocês vão notar que em todos esses casos, quando o tempo de frenagem for aumentando, a quantidade total de movimento não vai mudar. A força do chão contra o carro para frente, ela sim vai mudar, mas a quantidade total não muda. Aí, na letra A, a questão 3, ela tem alguns itens, né? Letra A variação total da quantidade de movimento é alterada em função do tipo de freada? Então, a variação total, a quantidade de movimento total que o chão tem para dar para o carro, ela muda? A gente está estudando que ela não muda. A variação total, a quantidade total de movimento do chão para dar para o carro para frente não muda para uma mesma velocidade. Então ela não vai mudar, ela vai ser igual. Ela vai ser igual, mesmo que a força de frenagem seja pequena, média ou grande, né? Porque isso depende do tempo. Mas a quantidade total de movimento que o chão tem para dar para o carro para frente não muda para uma mesma velocidade. A gente estudou, né? Se a velocidade for a mesma, se a gente tiver a mesma velocidade, a quantidade de movimento do carro contra o chão para trás e do chão contra o carro um pouco maior para frente vai ser a mesma, até o final da parada do carro, até ele ficar em repouso. Essa quantidade total não vai mudar. O que vai mudar é a força da frenagem, força de freada, tá bom? Então, na letra A. Na letra B,
a unidade da quantidade de movimento, quilos vezes metro por segundo, é equivalente à unidade Newton vezes segundo? Essa questão, se vocês forem pesquisar, a quantidade de movimento, o exercício 3, ele fala que é quilos vezes metro por segundo, né? A quantidade de movimento, quilos vezes metro por segundo. Então, essa é a unidade da quantidade de movimento. A gente está vendo que ela depende da força, né, e do tempo. Ela tem, então, uma força grande de frenagem a um tempo pequeno. Então, ela depende da força e do tempo. A quantidade total de movimento, a variação da quantidade de movimento, depende da força e do tempo. Se a força e o tempo depende da força e do tempo, então isto está certo? A força é newtons, né? A unidade de força no sistema internacional é newtons, é a letra N, e a unidade de tempo é o segundo. Então, é isso, tá certo? Newton de força vezes segundo de tempo. A quantidade de movimento, vamos pensar de novo, ela depende da força e do tempo. Qual a unidade da força? Newtons. Escrevam no caderno de vocês, por favor. Newton N, tempo segundo S. Então, força Newton, tempo segundo S, Newton. Tudo bem? Então, a gente pode escrever isso, quantidade de movimento é quilo vezes metro por segundo, é equivalente a Newton vezes segundo. Aqui em cima está também, ó. Quilo vezes metro por segundo é equivalente a Newton vezes segundo. Letra C. Compare a força de atrito necessária para realizar cada freada. O que faz aumentar ou diminuir a força? A quantidade de movimento é a mesma, ela não muda do chão para dar para o carro. Mas a força ela muda. Do que depende essa força? Se ela for dividida num tempo maior, ela vai ser uma força menor. Se ela for feita rápido, brusca, no mesmo instante, ela vai ser uma força maior. Do que depende essa força de frenagem que o chão dá para o carro para frente, para parar o carro, né? Essa força depende de que elemento, né? Então, para a gente se basear de novo na quantidade de movimento que o chão tem para dar para o carro para frente é a mesma, para uma mesma velocidade. Aqui o carro está na mesma velocidade, né? Essa velocidade do exercício 3 se mantém igual. Então, a quantidade de movimento do chão para dar para o carro é igual. A força ela vai variar. Na hora que você pisar no freio, fazer a frenagem, vai variar. Do que depende essa força? Ela ser maior ou ela ser menor depende do quê? Vamos lembrar do tempo de frenagem, da frenagem brusca, frenagem média, frenagem suave. Então essa força ela vai depender de quê? Né? Do tempo de frenagem. Se o tempo for maior, essa força se divide num tempo maior, fica menor. Se o tempo for menor, essa força vai tudo de uma vez, ela fica maior. Então, a força de frenagem depende do tempo. O que faz aumentar ou diminuir a força na hora da frenagem, né? Além dos outros pontos, da velocidade do carro, da distância que você tem para parar, mas para pegar uma mesma velocidade, para usar só uma mesma velocidade, do que depende a força de frenagem? Ela vai depender do que? Vai ser maior ou vai ser menor, depende do tempo, né? O que faz a força de frenagem ser maior? A quantidade de movimento do carro, ela ser grande, mas a frenagem ser curta, né? A força de freada ser feita rápido, num tempo curto. Então, a força de frenagem aumenta, né? Se ela for feita aos poucos, ela diminui.
força de frenagem se divide ao longo do tempo. Então, essa força de atrito, gente, só para fazer uma relação, a força de frenagem, só para fazer uma relação com a quantidade de movimento, a gente sabe que tem uma quantidade de movimento total do chão dá para o carro para frente, né? Para uma mesma velocidade tem uma quantidade total. Essa força de frenagem, ela depende da quantidade total que o chão tem para dar para o carro para frente? Não, ela depende da quantidade de movimento que o chão dá para o carro por segundo, dividido em intervalos, em tempos menores, né? Porque se você dividir em tempos menores a freada, a força de freada se torna menor. Se você dividir em tempos, né? A força de freada se torna menor. Então a força de freada ela diminui se a quantidade de movimento do chão para dar para o carro por segundo for menor, for pequena. E o que faz essa quantidade ser pequena? Primeiro depende do carro, né? A quantidade de movimento do carro dá para o chão ser menor. E isso depende da velocidade que esse carro está. Se a velocidade dele é menor, ele vai dar uma quantidade de movimento menor para o chão para trás, e a quantidade de movimento que o chão tem que dar para o carro para frente vai ser menor também. E aí na freada, né, a força pode ser maior ou menor. Se a freagem for mais longa, se assim o tempo de freada for maior, essa quantidade de movimento que o chão tem para dar para o carro vai se dividir no tempo e vai ser menor. Aí a força do chão contra o carro para frente vai ser menor. Então a força de frenagem vai ser menor, tá? Vai ser menor se a quantidade de movimento que o chão tem para dar para o carro por segundo for menor. Aí quantidade por segundo for menor. Para ela ser menor, o tempo de frenagem tem que ser maior, tudo bem? Que aí você vai ter. E o que faz diminuir a força de frenagem? Diminuir. O que faz aumentar a força de frenagem na verdade, isso é o que faz diminuir, né? A quantidade de movimento que o chão tem para dar para o carro por segundo ser pouca. E isso é porque o tempo de frenagem aumenta, ele aumentou e dividiu a força de freada, tudo bem? Então, o tempo aumentou, a força diminuiu, a quantidade por segundo, né, que o chão tem para dar para o carro diminuiu. E para aumentar a força de freada, então, usando a mesma velocidade do carro, a quantidade de movimento que o chão tem para dar para o carro é uma, mas por segundo que ela passa para o carro por segundo depende do tempo. Então, se o tempo for um pouco curto, né, for rápido, for uma freada brusca, a quantidade do chão que tem que passar para o carro por segundo vai ser maior e a força de frenagem vai ser maior. Então a força de frenagem vai aumentar se a quantidade de movimento do chão para o carro que ele tem que passar por segundo aumentar, for maior. E isso é se o tempo de frenagem for curto, se você pisar no freio de uma vez, né? Se o tempo de frenagem for curto. Questão D. Compare o tempo de freada. O que faz aumentar ou diminuir o tempo? O que faz o tempo de freada ficar menor? Para você ter que o tempo de frenagem ficar menor, né? A força de freada vai depender do tempo, como a gente está estudando. E o que faz o tempo ficar menor? Também a quantidade de movimento que o chão tem para dar para o carro para frente por segundo, né? Se essa quantidade for pouca, por segundo, o carro vai poder frear em menos tempo, né? Ele vai poder fazer uma frenagem em menos tempo. Se essa quantidade do chão tem que dar para o carro, passar para o carro para frente por segundo for maior, aí o tempo vai ser maior, né? Esse tempo de frenagem vai aumentar e a força
aliás, a quantidade de movimento ela vai ser ao contrário do tempo, ela vai ser inversa. Né? Se a quantidade de movimento que o chão tem para dar para o carro for por segundo, né, for grande, o tempo de frenagem ele vai ser pouco, ele vai ser curto, tá, gente? Então, é só para corrigir essa parte, se a quantidade de movimento por segundo do chão para o carro for grande, aumentar, o tempo de frenagem diminui. Porque aí a força de frenagem vai aumentar, é a força que vai aumentar e o tempo vai diminuir, tá? Então, vocês podem usar se a força de frenagem aumentar, mas assim, se a quantidade de movimento que o chão tem para dar para o carro por segundo for grande, o tempo de frenagem vai ser pequeno, ele vai diminuir, né? E a força de frenagem vai aumentar. Para o tempo de frenagem aumentar, diminuir e a força de frenagem para o tempo de frenagem aumentar e a força de frenagem diminuir, a quantidade de movimento que o chão tem para dar para o carro tem que ser pouca, porque por segundo. Se ela for pequena por segundo, a, a, o tempo de frenagem vai ser maior, né? Ele vai poder ser maior. Então a frenagem vai poder ser feita em mais tempo. E a força de frenagem vai diminuir. A força de frenagem vai ser menor. Qual freada é mais confortável para o motorista? Então a gente viu que tem a freada brusca, a freada média, a freada suave, né? O freio motor e o freio pelo atrito, como no caso da bicicleta. Qual deles é mais suave para o motorista, né? É aquele em que o tempo de frenagem é maior, porque aí a força de freio vai ser menor, né? Então, aí nesse caso ele quer saber qual freada é mais confortável, né? Qual freada é mais suave para o motorista. Tudo bem? A 4. A partir da tabela, escreva uma equação matemática que relacione, vai estar nos slides de vocês depois, tá? Que relacione a força, o intervalo de tempo e a variação da quantidade de movimento. Então, se vocês olharem de volta na tabela na questão 3, depois que vocês preencherem ela, a quantidade de movimento do carro é a mesma. A força de frenagem, se ela for pequena, se o tempo de frenagem for pequeno, a força de frenagem vai ser maior. Né? Se o tempo de frenagem é menor, a força de frenagem é maior. Se o tempo for aumentando, a força de frenagem vai diminuindo. Se o tempo for ficando maior, a força de frenagem vai sendo menor. E se o tempo aumentar mais um pouco, a força de frenagem diminui mais um pouco. Se o tempo de frenagem for maior, aumentar mais, a força de frenagem vai ser menor, vai diminuir mais. É porque ela vai ser dividida ao longo do tempo e ela vai ficar pequena. Mas você vê que a quantidade total de movimento que o chão tem para dar para o carro, nessa coluna aqui, não vai mudar, vai ser a mesma. Né? Então, isso faz que a gente possa escrever uma equação, tá? A quantidade de movimento ela é constante, tudo bem? Se você tem um termo constante e esse termo depende de outras variáveis, no caso a força e o tempo, a gente pode escrever uma equação entre as duas, né? Falar que esse termo que é constante, que é a quantidade de movimento total que o chão tem para dar para o carro para frente, ela depende da força de frenagem e do tempo, né, de freio, né, do tempo. Então, se depende dos dois, ela é igual a essas duas variáveis. Ela é igual à força de frenagem e ao tempo de freio. E a gente vê também, então a gente pode escrever que quantidade de movimento total é igual força de frenagem e tempo. E a gente pode ver que se para uma mesma quantidade de movimento, né, se a força de frenagem for maior, o tempo vai ser menor, ou ao contrário, né? Se o tempo de frenagem for pequeno,
a força de frenagem vai ter que ser grande, né? A força vai ser maior. Aí, se o tempo for aumentando, se o tempo de frenagem for aumentando, a força de freada vai diminuindo, né? Porque ela se divide no tempo. Se o tempo for maior, a força de freada vai sendo menor, vai se tornando pequena, né? Então, se o tempo aumenta, a força de frenagem diminui. E a gente vê que tem essa relação entre as duas, entre o tempo de frenagem e a força de frenagem, né? Se o tempo aumenta, a força de frenagem diminui. Então tem uma relação entre as duas. Quando a gente vê que quando uma grandeza, uma variável aumenta e a outra está diminuindo, né? Enquanto a primeira está aumentando, a gente tem uma relação inversa, né, gente? Uma relação inversamente proporcional ou inversa entre o tempo e a força. E para representar essa relação inversa, a gente usa a multiplicação, né? Então, a gente escreve que a quantidade total de movimento é igual força vezes o tempo, tudo bem? Então, tem uma relação entre força e tempo, que é de força vezes o tempo. Na 5, calcule o quanto diminui a força que atua em um motorista quando durante uma colisão, admitindo que o tempo de interação sem airbag seja de 0,05 segundos e com airbag passe a ser 0,5 segundos. Então a gente estudou que o airbag ele infla aos poucos, ele vai aumentando aos poucos a massa. A quantidade de movimento inicial da pessoa passar para o airbag é grande, né? Porque ela estava com uma velocidade grande. Então, o airbag ele vai receber uma quantidade grande de movimento. E ele vai aumentando a massa, ele vai passando uma quantidade de movimento maior depois para a pessoa e vai tirando da pessoa, né, essa quantidade de movimento que ela começou, que ela tinha, né, com o corpo dela. E vai tirando da pessoa essa quantidade de movimento. Com o tempo, cada vez mais ela vai tirando, né? E a pessoa vai perdendo a sua quantidade de movimento. Quando ela bateu no airbag, ela deu uma parte grande, depois o airbag vai aumentando a quantidade de movimento dele e vai tirando a quantidade de movimento da pessoa, a pessoa vai perdendo a quantidade de movimento dela. Então a força que a pessoa faz contra o airbag vai sendo pequena, vai diminuindo, né? E a pessoa ela acaba parando, né? Então, sem airbag, essa colisão, o tempo dela seria mais curto, né? E aí a pessoa daria a sua quantidade de movimento de uma vez só, mais rápido para o carro. E teria uma força de colisão da pessoa contra o carro maior. Com o airbag, aumenta o tempo, né? A quantidade de movimento da pessoa dá para o airbag é grande, depois o airbag vai inflando e a quantidade de movimento que a pessoa dá para o airbag vai diminuindo. Então, a quantidade de movimento que a pessoa tem que dar para o airbag vai sendo dividida com o tempo, vai diminuindo. E a força de contato da pessoa com o airbag vai se tornando menor. Então, com o airbag, o tempo de duração da colisão, né, aumenta. O tempo que a pessoa dá a quantidade de movimento dela para o airbag vai aumentando. O airbag vai tirando, né, aquela quantidade de movimento da pessoa e a pessoa vai dando para o airbag. Ela vai dando num tempo maior e a força de contato da pessoa com o airbag diminui. Como a gente estudou, se o tempo aumenta, a força de contato diminui. Então a força de colisão da pessoa com o airbag vai sendo pequena. Porque o tempo de interação, né, da pessoa com o airbag aumentou. Então nessa 5, calcule o quanto diminui a força. Vocês vão usar, eu vou colocar nos slides para vocês a relação. Então, quantidade de movimento é Q
quantidade de movimento é Q. Essa quantidade é força vezes o tempo, tá? Então, quantidade de movimento é força vezes o tempo, como a gente estudou, né? A quantidade de movimento é a mesma, né, gente? Para uma mesma velocidade, e a gente sabe que a velocidade da pessoa era a mesma. Mas com o airbag, essa força de contato que a pessoa vai fazer contra o airbag vai mudar. Então, a quantidade de movimento 1 e a quantidade de movimento 2 vai ser iguais. O que elas dependem? Força e tempo, né? A força sem o airbag, a gente vai chamar de força 1, tudo bem? E o tempo com o airbag é 0, sem o airbag, desculpa, é 0,05 segundos. É um tempo curto, né? Então, quantidade de movimento 1 é força 1 vezes 0,05 segundos, um tempo curto, né? Então é uma força de contato maior. Com o airbag, a força de contato, que a gente vai chamar de força 2, ela foi feita e o tempo de duração do contato da pessoa com o airbag aumentou. Como que ele aumentou? Ele passou para 0,5 segundos. Então ele se tornou maior. Se o tempo aumentou, a gente estudou, né? A força diminui. Se o tempo aumenta, a força se torna menor. Então, a força sem o airbag, para a força com o airbag, essa força vai ser menor, a força com o airbag. Então, o contato da pessoa com o airbag vai ser menor. E ele quer que você calcule quanto vai ser essa força com o airbag. Então, vamos usar que a quantidade de movimento não muda. Se a quantidade de movimento é a mesma, a gente sabe que a quantidade de movimento 1 sem o airbag é força 1 vezes 0,05 segundos, né? Então, nós podemos escrever força 1 vezes 0,05 segundos. E se a quantidade de movimento não muda, podemos falar que ela é igual à quantidade de movimento 2, que é com o airbag, quando o tempo de interação, quando o tempo de contato diminuiu, né? Então podemos dizer que é igual a essa quantidade de movimento, que é F2 vezes 0,5. Veja que aqui o tempo de duração aumentou e vai fazer a força de contato diminuir. Ele quer que calcule a força de contato aqui. Para calcular F2, vamos deixar ele sozinho desse lado da equação, vai ficar só ele. E quem está do lado dele, 0,5, né? Vamos passar para o outro lado, né? A gente vai colocar do outro lado da equação. Só lembrando que aqui é uma multiplicação, né, que está sendo feita. Quando o 0,5 for para o outro lado, ele vai fazer o contrário. Qual é o contrário da multiplicação? Divisão. Quando o 0,5 passar para o outro lado, ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer o contrário da multiplicação, que é a divisão. Tudo bem? F2 igual F1 vezes 0,05 dividido por 0,5. E para ter uma ideia, a gente não vai calcular exato, mas para ter uma ideia do que aconteceu com a força com o airbag, quando o tempo de duração aumentou, a gente sabe que a força vai diminuir, mas para ter uma ideia de quanto ficou essa força agora com o airbag, vamos calcular, né? Tem uma conta aqui que dá para fazer, 0,05 dividido por 0,5. Vamos fazer essa conta. Vocês podem fazer também. 0,05 dividido por 0,5.
aqui temos duas casas depois da vírgula, o 0 e o 5 depois da vírgula. Esse número 0,5 tem só uma casa depois da vírgula, uma. O número do outro lado, que tem duas, a gente pode colocar mais um zero do lado do 5 para ele ter duas casas também, as mesmas que o número do outro lado da divisão, né? Para ele ter duas casas, coloca-se mais um zero do lado do 5. Vocês veem 0,05 dividido por 0,50. Agora, com mais um zero aqui. E quando os números têm a mesma quantidade de casas na divisão, a gente pode cancelar as vírgulas, né? As vírgulas dos dois lados da divisão e refazer a conta. Como que essa conta vai ser agora? Vai ficar assim, 5 dividido por 50. Tudo bem? 5 dividido por 50. Dá para fazer aqui na folha da... né? 5 dividido por 50. Vocês veem, 5 dividido por 50, não dá para dividir 5 por 50, né? 5 é menor do que 50. Para isso, a gente coloca um zero do lado do 5, para ver se ele fica pelo menos igual aos 50, né? Se ele ficar igual ou maior, né? Dá para dividir. Tudo bem? Então agora dá para dividir 50 por 50? Dá, né? 50 dividido por 50 fica 1. Mas esse zero que você colocou aqui, ele não existia, né? Ele não existia na conta. Você teve que colocar um zero para o 5 ficar 50, né? Poder ser dividido. Quando você coloca um zero que não existia na conta, a gente, antes de começar a divisão, põe um zero e uma vírgula. Tá, gente? Põe um zero e uma vírgula, porque é a parte decimal, né? Se você tem que colocar um zero que não existia, quer dizer que a sua conta de divisão ela começa na parte decimal já, né? Ela não tem a parte inteira. Ela tem, que é zero, mas o resultado da divisão começa na parte decimal já. Então, 0,1, né? 50 dividido por 50 depois é 1. Então, vocês podem fazer essa conta também em casa e usar outros meios, calculador assim, mas procurem fazer no caderno, tá? Então, a gente tem 0,1. A força F1, ela fica vezes 0,1, então, 0,1 vezes F1. Isso quer dizer que a força com airbag, a força F2, ela é 1/10 da força sem o airbag. 0,1 é 1/10, né? 1/10 da força sem o airbag. A força com o airbag, 1/10. Então, com o airbag, a força de contato da pessoa contra o airbag é 1/10 da força de contato da pessoa contra o carro, né? Que ela teria sem o airbag. É uma força bem menor. Então a gente percebe sim que tem esse efeito, né, da transformação da força, porque a quantidade de movimento da pessoa contra o airbag ela vai sendo dividida com o tempo, né? Com um tempo maior de interação, e a força de contato ela fica menor. E o 6, gente, é uma atividade. Eu vou postar esse material no slide, vocês vão ver ele lá. Mas é assim, em julho de 2007, o CONTRAN aprovou a resolução 245, que obriga os novos veículos a ter equipamento antifurto com bloqueio e rastreamento do veículo, para poderem serem comercializados no Brasil. Mas não há resolução que obrigue os veículos a ter airbag ou freios inteligentes, como o ABS. Então essa atividade, ela mostra um pouco dessas tecnologias que a gente está vendo, né?
Realize um debate envolvendo essas prioridades e, ao final, escreva uma carta endereçada ao CONTRAN com o posicionamento do grupo sobre as prioridades adotadas. Então, para vocês escreverem uma carta para o CONTRAN explicando por que tem que ter freios ABS e por que tem que ter airbag nos carros. E vocês vão usar esses conhecimentos de a força de interação ela ser maior se o tempo de duração for menor, né? O airbag ele aumenta o tempo de interação e ele faz a força de contato da pessoa com o airbag ser menor. E o freio ABS, ele, por ser um material mais macio, ele mantém atrito com o chão. Aí a quantidade de movimento que o chão dá para o carro para frente aumenta também, né? Mas com atrito no chão, essa quantidade de movimento ela pode ser dividida, né? E a força de frenagem ser menor, né, do que ela seria sem o freio ABS. E a força de frenagem menor, ela não passa do limite do atrito dinâmico, né? E aí o carro não sai da pista, né? Então, para explicar para o CONTRAN por que deveria ter freios ABS, por que deveria ter airbags nos carros, né? Como prioridade, em primeiro lugar, ao invés de equipamento antifurto e rastreamento, né? Que são importantes também, mas pensando assim nessa aula, na força de frenagem, na força de contato, vocês vão tentar explicar por que tem que ter freios ABS e por que tem que ter airbag nos carros. Tudo bem? Essa carta é uma atividade também que vocês vão fazer, vai estar nos slides e vocês vão me enviar. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, alguma pergunta assim, vocês me chamam, né, pelo grupo. E então, assim, qualquer coisa vocês podem me chamar, tá bom? Um abraço para todos, a gente se fala então.